Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de abril de 2025. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 30 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 85% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com o tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 55%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Fátima, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sudeste. Vitória do Espírito Santo tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. São Lourenço, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 100% a 80%.
Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 1º de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Entregadores de aplicativos de entrega em todo o Brasil iniciaram uma paralisação de 2 dias, reivindicando melhorias nas condições de trabalho. Entre as principais demandas estão um pagamento mínimo de R$10 por entrega, R$ 2,50 por quilômetro rodado, limite de 3 quilômetros para entregas realizadas por ciclistas e o fim do agrupamento de corridas sem a devida compensação financeira. A greve afetou diretamente os consumidores, que relataram dificuldades nas redes sociais, como aumento no tempo de espera e indisponibilidade de restaurantes nos aplicativos. Alguns usuários mencionaram tempos de entrega superiores a 2 horas. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que representa empresas como 99, iFood e Uber, afirmou respeitar o direito de manifestação e mantém canais de diálogo com os entregadores. O iFood, por sua vez, declarou que, até o momento, não registrou impactos significativos em suas operações. Repórter Brasil News. Uma comitiva do Ministério das Relações Exteriores do Brasil viajou aos Estados Unidos para negociar a flexibilização das tarifas de 25% impostas pelo governo de Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio, que afetam diretamente a indústria brasileira. Liderada pelo embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, a visita ocorreu entre 26 e 28 de março. E faz parte dos esforços diplomáticos para reverter os efeitos dessas medidas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro busca o diálogo como solução e espera até 2 de abril para decidir quais medidas tomar em resposta às tarifas impostas. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a possibilidade de adotar o princípio da reciprocidade e acionar a Organização Mundial do Comércio contra as medidas norte-americanas. Nos bastidores, porém, os negociadores defendem a manutenção do diálogo para resolver a questão. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, utilizou suas redes sociais para ironizar as manifestações organizadas pela esquerda contra a anistia, realizadas no domingo 30. Ele compartilhou fotos dos atos nas capitais, destacando o baixo número de participantes. E questionou se o influenciador digital Felipe Neto havia comparecido a alguma dessas manifestações. Nicolas escreveu: pessoal, alguém tem uma selfie do Felipe Neto hoje no ato contra a anistia? Ouvi dizer que lotou. A provocação de Nicolas Ferreira reflete a polarização política presente no país, evidenciando o embate constante entre figuras públicas de diferentes espectros ideológicos. A menção a Felipe Neto, conhecido por suas críticas a políticos de direita, insere-se nesse contexto de disputas e provocações mútuas nas plataformas digitais. Repórter Brasil News. A partir de hoje, 1º de abril, 10 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, aumentarão a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para compras internacionais de 17% para 20%. Esse aumento impactará diretamente os consumidores que realizam compras em sites estrangeiros, encarecendo produtos importados. A medida visa aumentar a arrecadação estadual, mas pode desestimular o consumo de produtos internacionais devido ao custo mais elevado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou qualquer envolvimento em uma suposta ação de espionagem contra autoridades paraguaias. Segundo nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, a operação da Agência Brasileira de Inteligência mencionada em reportagem teria sido autorizada em junho de 2022, durante o governo anterior.
e anulada em março de 2023, assim que a atual gestão tomou conhecimento do fato. O comunicado enfatiza que a decisão de suspender a operação partiu do diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023, antes da posse de Luiz Fernando Correia como diretor-geral da agência em 29 de maio do mesmo ano. O governo brasileiro reafirma seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente nas relações diplomáticas com o Paraguai e demais parceiros internacionais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Caso Vitória. Polícia de São Paulo indicia único suspeito preso por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. A Polícia Civil indiciou Michael Santos, único e principal suspeito de matar Vitória Souza por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A adolescente de apenas 17 anos foi esfaqueada em 27 de fevereiro em Cajamar, Grande São Paulo. Seu corpo foi encontrado em 5 de março na mesma cidade. O indiciamento do suspeito que está preso foi confirmado ontem pela Secretaria de Segurança Pública, SSP. Ainda de acordo com a SSP, a Delegacia de Cajamar e os peritos do Instituto de Criminalística fizeram na segunda novas diligências na casa de Michael, não sendo descartada a possibilidade de uma perícia complementar. Os laudos complementares que analisam se o sangue e o cabelo encontrados no carro do suspeito são de Vitória ainda não ficaram prontos. Neste mês de abril, também está programada a reconstituição do crime. A data ainda não foi marcada. Após isso, o inquérito sobre o caso será concluído pela polícia e relatado ao Ministério Público e à Justiça. A defesa de Michael já informou que seu cliente não participará da reprodução simulada do caso, nome técnico da reconstituição. O motivo é o fato de seus advogados não concordarem com o interrogatório em que ele confessou ter cometido o crime. Michael foi filmado pela delegacia que investiga o caso, confessando ter assassinado Vitória sozinho. Sua defesa alega que não estava presente quando ele foi interrogado. Além disso, 2 dias depois, seus advogados gravaram um áudio no qual o preso acusa um delegado de tê-lo coagido a confessar o crime em Cajamar. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que o depoimento de Michael foi legal. A polícia gravou a confissão do suspeito em vídeo na presença de uma advogada que não defendia o preso, mas foi chamada pelos policiais. Quando confessou o crime, ele falou que matou Vitória porque ela queria contar à esposa dele que os dois haviam tido um caso no passado. Disse ainda que agiu sozinho. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 1º de abril de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Quase 8 em cada 10 mulheres brasileiras sofrem algum impacto negativo com a menopausa. Uma pesquisa feita em 6 países mostrou que o Brasil lidera nos relatos de sintoma como ansiedade, depressão, vergonha e constrangimento durante esse período. A menopausa marca o fim da fase reprodutiva da mulher, geralmente por volta dos 48 anos, e vem acompanhada de uma série de mudanças físicas e emocionais. O processo é dividido entre perimenopausa, quando os sintomas começam a aparecer, e a pós-menopausa. E olha que são mais de 50 sintomas possíveis. Vai desde ondas de calor, insônia e suores noturnos, até queda de cabelo, dor nas articulações e confusão mental. Por isso, muitas mulheres procuram atendimento médico nessa fase, buscando alívio e qualidade de vida. O importante é saber que menopausa não é frescura, é saúde e merece atenção. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, chegando mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025. As últimas do esporte agora aqui no seu rádio. Olha, Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, anunciou que ficará fora dos gramados por tempo indeterminado para tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito, lesão que quase o tirou da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O argentino revelou que só não deixaria de jogar a decisão se não conseguisse andar e, apesar das fortes dores, entrou em campo por 70 minutos na partida decisiva. Após contribuir para o 31º título estadual do Timão, ele decidiu parar para se recuperar completamente, admitindo que não consegue atuar no mesmo nível de antes. O jogador, que passou janeiro no departamento médico, enfrentou infiltrações e usou faixas no joelho para suportar as dores na final, mas teme agravar a lesão caso continue jogando. Garro não deu um prazo para o retorno, mas espera que a recuperação não demore muito. Ele já está fora da partida contra o Huracan pela Copa Sul-Americana e a tendência é que Igor Coronado seja o substituto escolhido pelo técnico Ramon Dias. Tudo sobre futebol, tudo sobre o seu time, você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição aqui do Hora do Consumidor, nesta terça-feira. Loja se recusa a emitir nota fiscal. Olha só, a Luciana Alves, de Florianópolis, comprou um eletrodoméstico e ela fala aqui, ela conta que a loja disse que não emite nota fiscal. Ela pergunta se isso é certo. Olha, Luciana, a emissão da nota fiscal é obrigatória, conforme o artigo 6º do CDC, viu? O Código de Defesa do Consumidor. Você pode denunciar a loja à Secretaria da Fazenda e ao Procon, tá bom? Fica aí a dica para você, minha amiga. Obrigado pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Gente, o milho pode ser consumido na forma cozida, na forma assada, sozinho ou em receitas como canjica, salada, curau, sopa ou a pipoca, né? Além disso, para quem não sabe, o milho é encontrado na forma de farinha, podendo ser usado para preparo de polenta, pamonha, pão, bolo, cuscuz e também é possível extrair o seu óleo, que é muito utilizado para fritar ou refogar alimentos. Sabia disso? Então, para também mais detalhes, o milho ele fortalece o sistema imunológico, diminui o colesterol ruim, ajuda no emagrecimento e mantém a saúde da pele. Previne diabetes, tá? Melhora a disposição e mantém a saúde dos olhos. Portanto, coloca aí de vez em quando o milho nas suas receitas, o milho na sua mesa. Mas sempre, gente, com moderação, tá bom? Saúde pra nós! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Com o custo de vida nas alturas, o governo está de olho nos preços dos alimentos. A ministra da Fazenda, Simone Tebet, disse que nos próximos 2 meses deve rolar uma queda significativa nos preços, trazendo um alívio para o bolso do brasileiro. A expectativa é grande, já que os alimentos são uma das partes que mais pesam no orçamento das famílias brasileiras. Nos últimos tempos, o aumento do preço do arroz, feijão, carne e leite virou dor de cabeça. Tudo isso por causa da inflação, dólar instável, transporte caro e combustível nas alturas. Mesmo com a inflação geral começando a dar uma trégua, os alimentos continuam caros e isso afeta principalmente quem ganha menos. A esperança agora é que essa previsão de queda vire realidade e o prato de comida volte a caber no orçamento. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio.
Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O influenciador Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, ofereceu 2,5 milhões de reais a seu ex-empresário Alan Jesus na semana passada para tentar encerrar o processo, mas o acordo foi recusado. O caso já corre na justiça há 3 anos, quando em 2022 Jesus abriu ação contra a Luva, afirmando que ele lhe devia mais de 5 milhões de reais. Alan Jesus foi o responsável por gerenciar a carreira de Luva no início. O influenciador começou a gravar vídeos em 2021, aos 20 anos. Em 2022, com menos de 1 ano atuando na internet, alcançou milhões de seguidores nas principais redes sociais. Em 2022, os dois pararam de trabalhar juntos, quando Luva acusou Jesus de não cumprir acordos financeiros e de explorar sua imagem de forma inadequada. Inicialmente, o influenciador ofereceu 1 milhão de reais para encerrar o processo. Ambos têm até o dia 2 de abril, até amanhã, para chegar a um acordo ou desistir da proposta feita na semana passada. Caso contrário, a justiça determinou que o processo siga para a prolação de sentença, ou seja, para a decisão final sobre o caso. Em caso de derrota no processo, Luva pode ter de pagar uma multa contratual a Jesus e se desculpar publicamente. Rapaz, o homem, o ex-empresário dele não quis, ele falou, receba esses 2 milhões aí, ele não quis receber, rapaz, não entrou no acordo aí, mas vamos aguardar para ver como que vai ficar esse caso, Eu sou Kleber Salles e volto já com mais um esporte, mais um radar esportivo no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp
849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a condução. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pode trazer alívio para o bolso dos donos de pets. A ideia é oferecer vacinas gratuitas para cães e gatos. E o melhor, quem está no CadÚnico, ou seja, famílias de baixa renda, terá prioridade no acesso. O objetivo é cuidar da saúde dos bichinhos e, claro, evitar surtos de doenças que também podem atingir os humanos. O governo federal ficará responsável por comprar e distribuir as vacinas, enquanto estados e municípios vão aplicar de graça. O projeto também prevê parcerias com a iniciativa privada para campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. Se passar pelas comissões da Câmara, o texto segue para o Senado. Boa notícia para quem tem pet em casa e quer proteger o seu amigo de quatro patas sem pesar no bolso. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui para você no nosso Infonews. Fique ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E aos 40 anos, Ralf não conteve as lágrimas ao ver o Vila Nova conquistar o Campeonato Goiano após 20 anos de jejum. Mesmo sem entrar em campo na final contra o Anápolis, o volante que integra o elenco desde 2022 celebrou a conquista como a mais importante da carreira. O time venceu por 3-0 no jogo de volta e garantiu o 16º título estadual de sua história. Com 152 partidas pelo clube, Ralf foi peça importante na reconstrução da equipe, que estreia na Série B neste sábado contra o Coritiba. Com o currículo vitorioso, o ex-Corinthians relembrou sua trajetória, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, além de 2 campeonatos paulistas. Em 2020, deixou o timão após uma reformulação liderada pelo técnico Thiago Nunes, o que, segundo ele, foi inesperado e mal conduzido. Agora no Vila Nova vive um momento especial, reafirmando sua paixão pelo futebol e sua importância na equipe goiana. Continue ligado, daqui a pouco a gente volta com mais informações do esporte de todo o Brasil, aqui no nosso Radar Esportivo, as modalidades, os lances e as polêmicas do esporte do Brasil e o mundo, você ouve aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Abril será um mês de chuvas mais concentradas na região norte do país e na parte leste das regiões sul e sudeste. Nas demais áreas dessas duas regiões e também no centro-oeste são previstas chuvas próximas ou abaixo da média histórica para o mês. Já no Nordeste, as chuvas devem continuar acima da média no centro-norte da região. E em grande parte da Bahia, os volumes de chuva tendem a ficar próximo da média histórica para o mês. As previsões são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Quanto às temperaturas, a previsão indica que estarão acima da média em grande parte das regiões centro-oeste, sudeste e sul, além do interior da região nordeste, com valores médios ultrapassando os 24 graus Celsius. Já em áreas da região norte e na parte da região nordeste, onde estão previstas chuvas acima da média, as temperaturas deverão ficar próximas da média histórica, girando em torno de 26 e 28 graus Celsius. Da Rádio 2, Milena Abreu. Celulares roubados ou furtados vão receber mensagens do governo exigindo a devolução. Quem estiver com o equipamento vai receber um alerta pedindo a entrega do dispositivo à polícia. Essa funcionalidade também será liberada para celulares roubados ou furtados que ainda não foram recuperados desde dezembro de 2024. É que no final do ano passado foi criada uma base de dados dos aparelhos no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida vai ser possível com a integração e compartilhamento de informações entre operadoras de telefonia e a Agência Nacional de Telecomunicações. O sistema vai identificar automaticamente quando um celular receber um novo chip e aí a mensagem será disparada. A nova funcionalidade faz parte do programa Celular Seguro, lançado no final de 2023. Apenas para lembrar, o governo federal prepara um projeto de lei para aumentar em até 50% as penas para crimes de receptação de celulares e outros dispositivos eletrônicos roubados. O objetivo da proposta é combater quadrilhas que se beneficiam de produtos que são fruto do crime. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Conta de luz continuará mais barata. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, confirmou a manutenção da bandeira verde, o que significa que não haverá cobrança de taxa extra.
Em novembro, estava em vigor a bandeira amarela, que acrescentou R$ 1,88 por cada 100 kWh consumidos. E em outubro, a bandeira vermelha nível 2, a pior de todas, com uma taxa extra de quase R$ 8,00 por cada 100 kWh. De dezembro para cá, porém, foi adotada a bandeira verde por conta do período de chuvas, que ajuda a aumentar o nível das usinas hidrelétricas. Com isso, a dependência do país das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara, diminui. Em nota, a ANEEL, porém, destaca que um cenário sustentável no fornecimento de energia depende de um consumo consciente por parte da população, mesmo com a bandeira verde. Sem esquecer que nas próximas semanas começa o período de seca, o que pode mudar o cenário dos reservatórios. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Óleo diesel fica mais barato a partir desta terça-feira nas refinarias. A Petrobras anunciou um corte de 4,6%, o que dá cerca de 17 centavos a menos por litro. A expectativa é que pelo menos parte da redução chegue até o motorista, nas bombas. Sem esquecer que o valor final do produto depende de uma série de fatores, inclusive da postura do dono do posto. É o primeiro corte no preço do diesel desde 2023. Ele, porém, não compensa nem o aumento registrado no último mês de janeiro, na casa de 22 centavos por litro. Ainda assim, a expectativa do governo é que o diesel mais barato ajude a frear a inflação daqui para frente, inclusive porque ele tem impacto direto no custo do frete, o que também reflete nos preços finais de vários produtos, como os alimentos. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Banco Central projeta inflação de 5,65% para 2025. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,65 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 739. Assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo e, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 14,25%, feche o ano em 15%. Quanto ao crescimento da economia, o Banco Central revisou a projeção para baixo e agora prevê que o Produto Interno Bruto, o PIB, vai avançar 1,97%. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Suspensa a resolução que autoriza farmacêutico a prescrever remédio. O Conselho Federal de Farmácia ainda pode recorrer da decisão da Justiça Federal. E essa decisão foi tomada após o Conselho Federal de Medicina entrar com uma ação judicial. A sentença tem caráter liminar. Isso porque suspendeu os efeitos da resolução do Conselho Federal de Farmácia antes do julgamento definitivo da ação. O juiz afirmou que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença, sob pena do exercício ilegal da medicina. Então, determinou que o Conselho divulgue a decisão no site da entidade e outros meios de comunicação sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A sentença deixa claro que só uma lei da União, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada, poderia, depois do debate com a sociedade, dar ao farmacêutico essa atribuição. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Hoje é 1º de abril, mais conhecido como o Dia da Mentira. Mas você sabe o porquê disso? A origem exata da data é incerta, mas há algumas diferentes teorias. A explicação mais conhecida é a de que a brincadeira começou na França no século XVI. Na época, o Ano Novo era comemorado entre o fim de março e o começo de abril, com a chegada da primavera. Mas quando o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano,
o Ano Novo mudou para 1º de janeiro, como celebramos até hoje. Diz a lenda que algumas pessoas se recusavam a aceitar a mudança ou simplesmente se esqueciam dela e continuavam celebrando o Ano Novo na data antiga. Passaram a ser motivo de zombaria e apelidados de os tolos de abril. As pessoas acabavam recebendo convite para festas falsas ou presentes pouco convencionais. Essas brincadeiras foram se fortalecendo na França e se espalharam para o mundo cerca de 200 anos depois, popularizando o dia 1º de abril como o Dia da Mentira. No Brasil, especificamente, o 1º de abril começou a ser divulgado em 1828 em Minas Gerais. Um jornal com o sugestivo nome de A Mentira divulgou a morte de Dom Pedro I e só desmentiu a informação no dia seguinte. A moda pegou. Vale lembrar que hoje é feriado nacional. Mentira, é uma data de expediente normal em todo o país. Nada de feriado. Da Rádio 2, Milena Abreu. Compras em plataformas internacionais ficam mais caras a partir desta terça-feira, 1º de abril. É que os estados aumentaram a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 17% para 20%. A decisão de ajustar a tarifa foi tomada em dezembro pelo CONCEFAZ, o comitê que reúne os secretários da Fazenda dos estados e do Distrito Federal. A alta impacta diretamente as compras internacionais feitas em sites como Shein, Shopee e AliExpress, por exemplo. A medida é resultado de uma pressão do varejo nacional que alega disputa injusta com os vendedores estrangeiros. Vale lembrar que desde agosto de 2024, as remessas internacionais estão sujeitas a tributos federais e estaduais. Por isso, além do ICMS, em compras de até $50, incide 20% de imposto de importação. Já sobre as compras que custam mais de $50, a alíquota do imposto de importação é de 60%, com um desconto de $20 sobre o valor final do imposto. Importante destacar também que, apesar da decisão do CONCEFAZ, cabe a cada estado a decisão de aumentar a alíquota do ICMS para 20% ou mantê-la em 17%. Entre os estados que já confirmaram alta estão Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Norte. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil deve colher em 2025 a maior safra de grãos da história. Projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica uma produção total de 328 milhões de toneladas, alta de 10% ou cerca de 30 milhões de toneladas a mais que no ano passado, quando o clima ruim, com excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras, foi um problema. A área plantada deve crescer 2% para quase 82 milhões de hectares, enquanto o rendimento médio das lavouras, com um clima mais favorável, pode aumentar até 8%. Destaque para o grão mais cultivado no país, que também terá uma safra recorde. Ao que tudo indica, serão colhidas 167 milhões de toneladas de soja, cujos trabalhos de campo entraram na reta final. As atenções agora estão voltadas principalmente para o milho, segundo grão mais cultivado no país. A segunda safra, em fase inicial, pode chegar a 95 milhões de toneladas, 6% a mais que no ano passado, caso o clima ajude, como explica o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. O milho, o principal cultivo dele acontece na segunda safra, né? E nesse último mês aí, muito em função do avanço da colheita, e acabou sendo ajudado ele por esse clima um pouco mais seco aí praticamente todo o país. Isso favoreceu a colheita da soja e, consequentemente, as lavouras de milho foram implantadas aí, ultrapassando os 80%. Mas, de uma maneira geral, a cultura ela tem uma expectativa positiva em relação à última safra. Claro, a Conab está atenta àquilo que acontece em campo. Então, o retorno das chuvas nesse momento ele é essencial para o bom estabelecimento das lavouras de milho. O Mato Grosso, o principal estado produtor de milho segunda safra, ele tem uma condição aí bem favorável para o milho. Também deve crescer a produção de itens como algodão, arroz, feijão e trigo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do leite no campo voltou a subir. Dados do CPEA indicam que o produtor rural recebeu, em média, R$ 2,77 pelo litro da bebida captada em fevereiro, alta de 3,3% na comparação com janeiro e de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O segundo mês seguido de preços em alta é consequência do desajuste entre oferta e demanda. A demanda por leite cresceu, no momento no qual a captação, afetada por problemas climáticos como o tempo quente e seco, em algumas praças, caiu quase 5%. Já a alface ficou mais barata. Dados coletados entre 17 e 21 de março indicam que o valor médio da americana caiu mais de 20% na região de Ibiúna, interior paulista, na comparação com a pesquisa anterior, para R$ 26 a caixa. Já em Mogi das Cruzes, na região leste da Grande São Paulo, o recuo foi de 5% para a alface crespa, vendida a R$ 31. Os preços em baixa estão ligados ao aumento da oferta, uma vez que o calor acelera o ciclo de desenvolvimento da alface. E por falar no clima, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão para abril. A tendência é de chuvas dentro da média para o período na maior parte do país. Em boa parte do Nordeste, porém, vai chover mais que o normal. E em parte do Norte e do Centro-Oeste, vai chover menos que o normal. Quanto à temperatura, abril será mais quente que o normal na maior parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Algumas áreas do Norte e do Nordeste, porém, devem ter chuvas dentro da média. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel nas distribuidoras. A partir desta terça, o litro vai ficar 17 centavos mais em conta. O governo federal prepara um projeto de lei para aumentar em até 50% as penas para crimes de receptação de celulares e outros dispositivos eletrônicos roubados. A proposta tem como objetivo combater quadrilhas que se beneficiam de produtos que são fruto do crime. Cidadãos europeus vão ter que apresentar uma autorização eletrônica de viagem para a entrada no Reino Unido a partir desta quarta-feira. A medida havia sido anunciada em 2023. Começa hoje a fase de grupos da Libertadores da América e tem brasileiro em campo pela primeira rodada. O Fortaleza recebe o Racing da Argentina às 9h30 da noite. Também pela primeira rodada, mas da Copa Sul-Americana, são 3 brasileiros em campo. O Cruzeiro enfrenta a União Santa Fé na Argentina às 7h e às 9h30 tem Once Caldas e Fluminense na Colômbia e Cienciano e Atlético Mineiro no Peru. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O crédito do trabalhador, novo modelo de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, já movimentou mais de 340 milhões de reais em poucos dias. A novidade permite que o trabalhador use parte do FGTS como garantia e contrate tudo digitalmente, direto pela carteira de trabalho digital. E não faltou gente interessada. Mais de 48 mil contratos já foram fechados. O valor médio do empréstimo foi de pouco mais de R$ 7 mil por pessoa, com pagamento em cerca de 21 meses. As parcelas giram em torno de R$ 330.
E olha só, mais de 8,7 milhões de pessoas já fizeram pedido e 64 milhões de simulações foram feitas na plataforma. É crédito com menos burocracia e juros mais baixos, pensado para quem precisa daquele fôlego nas finanças no dia a dia. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o escândalo na ginástica rítmica italiana ganhou um novo capítulo após escutas telefônicas revelarem possíveis abusos da ex-técnica Julieta Cantalupi. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, ela teria obrigado atletas, incluindo a medalhista Sofia Raffaelli, a tirarem a roupa como punição por erros. Além disso, relatos indicam que ginastas eram trancadas em quartos frios sem acesso a celulares. As informações fazem parte do processo contra Emanuela Macarani, demitida na última semana e acusada de maus tratos contra atletas. Apesar das gravações, Cantalupi ainda não foi formalmente investigada, já que nenhuma ginasta prestou denúncia contra ela. Já Macarani pode enfrentar julgamento após promotores de Monza pedirem sua responsabilização. O caso continua a expor problemas nos bastidores da ginástica rítmica italiana, gerando repercussão no mundo esportivo. Que situação, hein? Situação chata essa, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte pra você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais um Hora do Consumidor nesta terça-feira, 1º de abril, academia cobrando multa para cancelamento. Olha só, o João Pedro de Belo Horizonte quer cancelar o plano na academia, mas estão cobrando multa alta. Isso é permitido? Ele pergunta. Obrigado pela sua participação, viu, João? Olha, de acordo com o artigo 51 do CDC, multas abusivas são ilegais, viu, João? Se você não assinou um contrato com essa cláusula, pode exigir o cancelamento sem custo, tá bom? Obrigado aí pela sua participação e tomara que, isso aí seja resolvido, né? Essa questão de multas aí, isso não pode acontecer caso não tenha tido aí específico, no contrato. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, estudos comprovam que pessoas que mantêm atitudes positivas produzem maior quantidade de anticorpos contra a gripe. Outro estudo mostrou que pessoas que vivem em estado radiante fabricam mais anticorpos em resposta à vacinação. Os pesquisadores não são claros sobre a conexão, mas sabem que o cérebro se comunica com o sistema imunológico e vice-versa. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Caixa paga nesta terça-feira, 1º de abril, o incentivo matrícula do programa PED Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de março e abril. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular.
Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Começou nesta segunda-feira, 31 de março, a capacitação para implantação do Defesa Civil Alerta no Nordeste, sistema do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional. O treinamento acontece até 5 de abril em todas as capitais nordestinas. O Defesa Civil Alerta é um sistema criado para melhorar a comunicação de alertas de emergências relacionadas a desastres e situações de risco, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Ele utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas de risco extremo ou severo, como mensagem de texto e aviso sonoro. O ministro Valdez Góes destacou a importância da iniciativa. Sistema que já opera no Sul e Sudeste e que agora todo o Nordeste do Brasil já está habilitado, certificado pelo governo federal, e nós vamos, a partir do próximo mês, disponibilizar para os estados e a população, e com isso salvar vidas e patrimônios no Brasil. A próxima etapa será na região norte, em maio, focada no combate às cheias, e em agosto no centro-oeste, preparando gestores para incêndios florestais e chuvas intensas. O Defesa Civil Alerta usa a tecnologia Cell Broadcast, que envia notificações sonoras e visuais diretamente para os celulares em áreas de risco. Com essa expansão, o governo federal reforça o compromisso de ampliar a segurança e a capacidade de resposta a desastres em todo o Brasil. Para saber mais sobre as ações do MIDR em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Tami Carvalho. Jornal Mar e Campo. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Mar e Campo na manhã desta terça-feira, hoje, 1º de abril, ano de 2025. Vamos com as informações em nível Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. IFRN será reaberto como Centro de Tecnologia e Cultura. Fechado desde o início da pandemia de Covid-19, o prédio do antigo IFRN Cidade Alta, na Avenida Rio Branco, passará por uma nova transformação e reabrirá ainda no segundo semestre deste ano, inicialmente com turmas de mestrado, mas com a proposta de oferecer diversas atividades ao público a partir de 2026. O espaço histórico abrigará o Centro de Tecnologia e Cultura Professora Luzia Vieira de França. A proposta é dar nova vida ao edifício com ações voltadas para tecnologia, cultura, inovação e empreendedorismo. A unidade também vai oferecer oficinas, exposições, cinema, teatro e rádio. Natal se consolida como uma das cidades com maior valorização imobiliária. O setor imobiliário da capital potiguar registrou um aumento de 88% nos lançamentos de novos empreendimentos na comparação ao ano anterior, superando em mais de 4 vezes a média nacional. Foi o que revelou o Censo Imobiliário de Natal feito pela Brain Inteligência e Estratégia Sudoscom RN, em parceria com o Sebrae. De acordo com a pesquisa, Natal apresentou uma expansão significativa no último trimestre de 2024, mostrando que o mercado imobiliário segue em expansão, caracterizado pelo crescimento nos lançamentos e vendas, além de mudanças expressivas na oferta final de imóveis. Natal está entre os destinos mais procurados para a Semana Santa 2025.
A cidade do Natal foi classificada entre os 10 destinos mais procurados no Brasil por turistas para passar a Semana Santa, conforme relatório da empresa StartGov. O estudo registrou mais de 19 milhões de buscas na internet relacionadas à capital potiguar. Para o secretário municipal de turismo, Setur Sancler Solon, Natal concretiza cada dia o status de um dos principais destinos turísticos do Brasil. Motoentregadores por aplicativos protestam por melhores condições de trabalho em Natal. Motoentregadores de aplicativos em Natal paralisaram suas atividades ontem como parte de uma greve nacional com o objetivo de pressionar as plataformas por melhores condições de trabalho. Por volta das 10h30 da manhã de ontem, entregadores realizaram uma manifestação em frente ao Midway Mall, na Avenida Salgado Filho. Durante o protesto, trabalhadores queimaram camisetas com as logomarcas dos aplicativos como forma de expressar indignação. IMD abre inscrições para cursos de inclusão digital para idosos em abril. O projeto de expansão e inclusão digital para idosos do Instituto Metrópole Digital da UFRN vai abrir inscrições para novas turmas neste mês de abril. Ao todo, serão oferecidas 76 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, contemplando tanto o público interno quanto externo ao UFRN. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no dia 5 de abril, a partir das 8 da manhã, na sede do Instituto Metrópole Digital. A seleção acontecerá por ordem de chegada, sendo necessário apresentar um documento oficial com foto para comprovar a idade. As aulas ocorrerão aos sábados no próprio Instituto, com início previsto para o dia 12 de abril. Mais informações estão disponíveis no perfil do projeto do Instagram ou pelo e-mail para inclusãodigital@imd.ufrn.br. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. E o tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, chove forte. A mínima para hoje 24 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63 e a máxima 97%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. A essa hora, mas se pode observar que já está um pouco quente, né? Vamos então para a Tábua de Marés. Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h23 e o pôr do sol será às 17h26. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h51 e a seguinte pré-mar será às 18h20. A única baixa-mar será às 12h04. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 5h59. Teremos 12h02 de sol. O trânsito solar é às 11h24. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma programação do nosso Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã, sempre com muita informação para você. E vamos encerrar já trazendo aquele tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva,
Pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Dim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito hoje é nada mais, nada menos do que cocorote. Aí gosta de um cocorote. Rapaz. 6 pacotes de cocorote. Olha aí, seu Guedes. Aí gosta de cocorote. Muitos cocorotes pra você, Marcos Brito. Essa turma não dispensa ninguém. Não sei não, viu? Mas vamos que vamos, gente. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Que tenhamos sempre em mente a certeza de que Deus está conosco, aumentando a nossa fé, fazendo com que possamos caminhar a cada dia com saúde, com paz e com muitas alegrias. Que possamos sempre, a cada manhã, renovar as nossas forças e partir, para um novo desafio. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.